Não. Amém, gente? Gente, eu estou tão nervosa, misericórdia. Ó, o copo está tremendo, sem eu pôr a mão nele. Eu estava pensando, paz, irmãos, boa tarde, amém? Diferente esse culto de tarde, né? Gostoso, clima diferente. Eu vou tentar falar para os irmãos de uma coisa que parece tão comum e tão simples, né? Mas que a gente acaba na caminhada cristã, por essa rotina, por esse nosso dia a dia, a gente se perde nisso, nessa dependência de Deus. E eu digo para vocês, o que Deus falou para mim nessa palavra, é que todos os dias nós precisamos nos fortalecer no Senhor. É uma busca diária de fortaleza no Senhor. E apesar de tudo que acontece à nossa volta, a gente precisa entender, de fato, a nossa dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. Nas coisas mais comuns do nosso dia. Nós estarmos aqui reunidos hoje é um ponto que nós declaramos assim, Senhor, eu sou dependente de você. Se nós não fôssemos dependentes do Senhor, nós não estaríamos aqui na quarta-feira, às 4 horas da tarde, num feriado. Isso é uma demonstração do quanto nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para amar. Ninguém ama sem o Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para ensinar, para construir. Nós podemos fazer vários projetos, irmãos. Pode estar lindo no papel, pode parecer a coisa mais extraordinária, mas se Deus não estiver, se o Senhor não manifestar a sua glória e o seu poder, nada acontece. Nada acontece. Moisés disse isso, falou, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Nós precisamos entender essa dependência que nós temos de Deus. Sem Deus, nada acontece e o contrário também é maravilhoso. Com Deus, com o Senhor, com a sua presença, com a sua graça, tudo pode acontecer. Não há coração tão duro que não possa ser quebrantado. Não há casamento tão ruído que não possa ser reconstruído. Não há um filho perdido que não possa ser encontrado. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. E nós precisamos aprender isso e colocar isso na nossa vida prática, diária. E entender que com o Senhor nós podemos todas as coisas e nós somos totalmente dependentes dEle. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 6. É interessante que eu lendo Efésios hoje, toda a referência que eu procurava, Efésios 6 parece que só fala de batalha espiritual, não é interessante? Efésios 6. Nós vamos ler o versículo 10. Eu queria que o versículo 10 nós lêssemos juntos. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E continua a carta de Paulo aos Efésios, no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém?
Legal. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. E é muito legal, né, que Paulo preso, ele fala para os irmãos de Éfeso serem encorajados. Mas aí quando a gente lê o capítulo 1, parece contraditório, não precisa ler, tá, irmãos? Se você tiver tempo na sua casa, você lê. O capítulo 1, se você ler, Paulo, ele fala de coisas muito boas. Ele fala que Deus está no controle, ele fala que o Espírito Santo está em nós, e ele fala que nós vivemos para a glória de Deus. Então, se você pegar o capítulo 1, você fala assim, tá ok? Tá tudo certo. Não preciso de nada, poxa vida. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu fui feito para a glória de Deus. Tá tudo certo. Mas não é verdade, né? Aí no capítulo 2, Paulo, ele inicia dizendo essas coisas, que apesar de tudo isso, né, que foi citado no capítulo 1, que nós somos fortalecidos em Cristo, que nós devemos perseverar, que o Senhor está conosco, existem 3 forças que lutam bravamente contra nós, filhos de Deus. Então, não está tudo tão resolvido assim. Existem batalhas que nós precisamos enfrentar. E no capítulo 2, eu fiz só três situações que nós precisamos lutar. O capítulo 2, Paulo fala isso. Há 3 forças que vocês precisam, como cristãos, como filhos de Deus, lutar bravamente. A primeira coisa que nós devemos lutar é contra a nossa carne. Irmãos, nós precisamos lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade natural de pecar. Porque se eu viro para você e falar assim, não tem vontade de pecar não, gente. Eu levanto de manhã, nossa, eu levanto cantando Cassiane, durmo cantando Damares. Mentira. A nossa carne natural, ela peca, né? E é uma coisa involuntária. A gente não peca assim, olha, vou anotar aqui na agenda, amanhã, dia tal, vou pecar ao meio-dia. Não é assim. A gente peca naturalmente no nosso dia a dia, no nosso falar, nas nossas relações. Então, nós precisamos lutar contra a nossa carne. Uma segunda coisa que é contra nós o tempo todo é o mundo, onde nós vivemos. Estou mentindo? Talvez eu esteja falando alguma coisa errada, vocês me perdoem. O mundo, ele nos estimula a pecar, né? Se você abre seu celular, se você vê qualquer coisa, já está ali já uma porta de pecado, né? Era como se o mundo batesse o tempo todo para nós, nos convidando a pecar. Nós precisamos lutar contra isso? Precisamos. Precisamos lutar contra a nossa carne, precisamos lutar contra o mundo, e nós precisamos lutar contra o diabo. É aquele que está o tempo todo contra nós, né? Lançando dardos inflamados para nos atingir, para atingir o povo de Deus e para não permitir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Nós devemos resisti-lo em todo o tempo. Eu até anotei aqui, olha, que a maior luta do diabo, às vezes, não é acabar com a igreja de Cristo. O diabo não quer acabar com a igreja de Cristo. Ele quer que a igreja do Senhor não faça a vontade de Deus. Que a gente viva aqui, se reúna, mas que a gente não seja transformado, de fato, pelo Evangelho. Talvez é mais legal para ele, que a gente fique aqui, congregue, mas que nós continuamos com as mesmas práticas. O Senhor não quer isso para nós. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor todos os dias. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. No capítulo 3 e 4 de Efésios, é como se Paulo dissesse assim, olha, vocês estão em boas mãos, vocês estão nas mãos do Senhor, mas ainda existe uma guerra que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Da hora que a gente acorda, até a hora que a gente deita, nós estamos enfrentando uma guerra contra o pecado. Diária, irmãos. Essa é a nossa luta diária. Satanás, o mundo, a nossa carne, criam em nós, né, essa tensão mesmo de como eu estou diante do Senhor. Será que eu estou cumprindo a sua vontade? E no capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo dá a dica, né, a solução de como nós podemos vencer essas vontades da carne. Nós precisamos aperfeiçoar todos os dias a nossa fé. Nós precisamos caminhar no Senhor, nós precisamos fazer a sua vontade e nós precisamos viver uma vida de retidão ao Senhor Jesus. Às vezes parece fácil, né? Você falar isso, mas a vida prática mesmo não é muito fácil. Nós enfrentamos guerras terríveis, né? É uma guerra, na verdade, diária.
Mas quando nós nos colocamos nessa dependência do Senhor e quando nós nos fortalecemos nele, nós entendemos que é possível nós vencermos as tentações do nosso dia a dia. Amém, irmãos? E nós conseguimos descansar nele, né? De verdade. Não é fácil, mas nós conseguimos descansar no Senhor. No capítulo 5 de Efésios, a impressão que dá, se os irmãos leem, Paulo falando disso, de sejam fortalecidos, a impressão que dá é que Paulo muda de assunto no capítulo 5, mas não, tem a ver. E Paulo começa a falar no capítulo 5 sobre relações, de como a gente viver com o nosso irmão, de como o patrão trata o empregado, de como o esposo trata a esposa. Mas tudo isso tem uma ligação para nós entendermos. Quando Paulo fala isso, o que ele quer dizer? Pastor Elcio falou isso aqui, eu acho, no último culto, né? Que as nossas relações, como a gente vive, diz muito sobre nós, de quem nós somos. É um teste prático se o Evangelho de Cristo realmente está dentro de mim. É a nossa relação diária, a nossa vida conjugal, é a vida com a igreja, é a vida com os irmãos. E se existe uma fraqueza em nós, ela se manifesta nas relações. Né? Se eu sou extremamente nervosa, eu só manifesto esse nervosismo, esse pecado do nervosismo, quando eu estou entre comunidade, quando alguma coisa me atinge. Eu sou nervosa, sou estourada, como diz o outro, né? Mas se eu estou ali no meu cantinho, eu mesmo e Irene, nada vai me atingir. Mas quando eu sou colocada à prova, diante de uma situação para fazer eu ficar nervosa, aí opa, será que eu sou mesmo uma pessoa transformada pelo Senhor? Então as relações fazem a gente mostrar quem a gente realmente é. E aí no capítulo 6, Paulo conclui a carta, que foi a que nós lemos, né? E ele começa dizendo, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Diante disso tudo que a gente falou, né, do capítulo 1 até o capítulo 5, de tudo que acontece na nossa vida diária, como que nós podemos ser fortalecidos no Senhor de fato? Parece simples, parece fácil, né? Mas na correria ali do dia a dia, nos nossos afazeres, trabalho, casa, filho, marido, cachorro, é difícil. E eu anotei algumas coisas aqui de como nós podemos ser fortalecidos no Senhor. Espero que você concorde comigo. Para a nossa vida diária cristã ser uma vida tênue, digamos assim, reta, né? Com picos bons de coisas boas e não de desânimo, eu acho que essas coisas que eu anotei aqui é um parâmetro bom para a gente conseguir ter uma vida plena em Cristo e ser fortalecido no Senhor. A primeira que eu anotei, para mim, tá, irmãos? Entenda que tudo que eu anotei foi para mim, Vanessa, pode ser que sirva para você. Para eu ser fortalecida no Senhor, número 1, eu preciso ler e meditar na palavra. Se eu não ler e se eu não meditar na palavra, irmãos, eu já sou um fracasso de natureza mesmo. Eu sou um fracasso. Mas se eu não meditar na palavra do Senhor, eu me sinto mais enfraquecida ainda. Então, para eu ser fortalecida no Senhor, para você ser fortalecido no Senhor, você precisa ler e meditar na palavra. Mesmo sem vontade, medite na palavra de Deus. Medita no que o Senhor tem para você. A segunda coisa que eu coloquei é a nossa adoração pessoal e coletiva. Sabe aquele devocional? Eu faço muito isso, irmãos. Tem dia que eu não tenho nada. Eu pego meu telefone, ponho meu fone e começo a adorar a Deus. Essa adoração, tanto de você com o Senhor e a adoração aqui na igreja, nos mantém firmes na igreja, nos mantém fortalecidos no Senhor. A terceira é a comunhão, estar junto com os irmãos, né? Às vezes você chega entristecido, alguém conversa com você, te coloca para cima, também é uma forma de nós sermos fortalecidos no Senhor. A santidade, uma vida de santidade também é uma forma de nós sermos fortalecidos no Senhor. Nós fazermos boas coisas, ajudar os irmãos, se compadecer. E o sétimo é a gente falar do Evangelho mesmo, aonde você puder. Às vezes a gente está meio borocochosinho, não está? Meio enfraquecido assim na fé, aí Deus coloca uma pessoa diante de nós, aí você se lembra de quem você é em Cristo. Aí você fala de Jesus, você fala, poxa vida, eu sirvo a um Deus fiel.
Então eu preciso disso, eu preciso me fortalecer em Deus. E pensando nessas coisas, eu penso que nós precisamos urgentemente disso. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia. Como que vai ser? Quem o Senhor vai colocar diante de nós? Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor todos os dias da nossa vida. Aí o versículo 11 fala assim, olha. Eu anotei aqui. O versículo 11 fala assim, olha. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que eu pensei? O que eu penso com isso? Quando eu fiquei meditando no versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim, olha, fiquem firmes para que vocês não possam cair nas armadilhas do diabo. Quando a gente pensa em armadilha, é uma coisa preparada, não é? Quando você vai fazer uma armadilha para pegar um rato, você vai lá, prepara, arma um negocinho, né? Põe um queijinho lá estrategicamente para pegar. Talvez quando o apóstolo Paulo disse isso, era para a gente ficar atento nessas coisas, porque talvez o nosso adversário, ele usa da nossa fraqueza para tentar nos tragar. Talvez a armadilha que ele usa contra a minha vida é naquilo que eu sou fraca. É naquilo que eu tenho dificuldade de avançar, é aquele pecado que eu tenho dificuldade de vencer. E eu fiquei pensando, hoje de manhã, qual é a área da minha vida vulnerável que talvez Satanás use de armadilhas para tentar me tragar. E eu fiquei pensando nisso. Como eu preciso ser fortalecida em Deus? Porque existem muitas áreas vulneráveis na minha vida que Satanás pode fazer uma armadilha para eu cair nela. Mas se eu estiver fortalecida no Senhor, lendo a sua palavra, adorando a Deus, em comunhão, a chance de eu não cair lá como um ratinho vai ser muito maior. E Deus quer isso de nós, que nós estejamos atentos para nós não cairmos nas ciladas mesmo de Satanás, porque ele existe para isso. Aí o versículo 13 fala assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Essa palavra resistir no dia mau, me pegou muito, muito mesmo, porque talvez é clichê o que eu vou falar, tá, irmãos? Parece clichê, e é mesmo. O dia mau, ele vem, não tem jeito. Não é uma escolha. De eu virar e falar assim, eu descarto o dia mau. Eu só quero o dia bom. Não. E nós estarmos diante do Senhor, fortalecidos no dia bom, é muito bom. E é muito fácil também, né? Quando a gente recebe boas notícias, né? N notícias podemos receber, né? Nós conseguimos o emprego que nós queríamos, recebemos uma promoção, ganhamos um carro. São coisas boas. Então, nessas horas, é fácil estar fortalecido no Senhor. Mas e quando o dia mau vem, de verdade? Será que ainda assim nós estamos ali enraizados, firmes e inabaláveis? Aí é nessa hora, quando vem o dia mau, que eu preciso realmente estar fortalecida em Deus, resistindo. Porque o dia mau, ele vem. Não é uma escolha. Ele vai vir. E nós precisamos estar firmes no Senhor, fortalecidos. Nós precisamos nos fortalecer nos dias bons, de coisas boas, para quando o dia mau vier, a gente resistir, a gente ficar forte, a gente ficar inabalável. Porque vem o dia mau. Às vezes vem tristeza, né? Um abatimento da alma. Existem tristezas, talvez, que vêm, que todo mundo vai ver. Você vai chorar, né? Você vai ficar ali diante dos irmãos em prantos. Mas tem aqueles dias maus que é só você e Deus que sabe. Às vezes tem gente do seu lado que caminha com você, que está na sua casa, que não sabe que você está num dia mau, mas o Senhor sabe. E quando nós somos fortalecidos em Cristo, quando o Senhor é a força da nossa vida, nós olhamos para Deus e nós temos a certeza que nós não estamos só. Mesmo que venha a angústia, sabe? Como Davi disse, ele fala assim, olha, para a sua alma assim, ó. Aquieta minha alma. Às
Às vezes nós precisamos. Às vezes nós não conseguimos nem explicar. Acontece com vocês? Acontece muito comigo. Aquela tristeza lá no fundo. A pessoa, por que você está triste? Eu falo, não sei. Eu estou triste assim. Vontade de chorar hoje. Nós não sabemos explicar. Mas o Senhor Jesus, aquele que nos fez, que nos formou, desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E quando nós somos fortalecidos nisso, nessa verdade, nessa palavra, nós conseguimos resistir o dia mau. Porque o dia mau não é uma opção. Ele vem mesmo. E o dia mau, ele vem para nos fortalecer. Talvez o dia mau é uma maneira de nós nos aproximarmos mais de Cristo, né? É uma forma de nós nos achegarmos ao Senhor. O dia mau, mesmo ruim, é uma forma que Deus tem para nos trazer para perto dEle, junto dEle. Não é fácil, mas não é impossível. No dia mau, você se achegar a Jesus. Nós podemos crer nessa verdade que o dia mau é uma grande oportunidade de nós exercermos a nossa fé, de nós estarmos mais perto do Senhor. E é muito bom, né? É muito bom. Nós somos fortalecidos na medida que Cristo vive em nós. Na medida que nós damos lugar ao Espírito Santo, não de nós mesmos. Nós, de nós mesmos, nós não somos fortalecidos em nada, né? Nós somos desanimados, somos fracos, nós deixamos para depois. Mas quando nós somos fortalecidos em Cristo, nós podemos todas as coisas. Eu estava lendo hoje sobre um missionário. Na verdade, ele é um pastor, né? Só que ele é mais conhecido como missionário mesmo, se chama George Miller. Talvez muitas pessoas já ouviram falar. Mas antes de eu falar dele, eu vi um pastor pregando e eu anotei que ele fala assim, olha, que a primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado, né? Às vezes não é ser uma mão amiga. A primeira missão da igreja é morrer. Mas como assim morrer? A primeira missão da igreja é a gente tirar de nós a própria glória de nós mesmos e trazermos essa glória para Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós morremos para nós mesmos e nós vivemos para Cristo. Então, eu acredito que a primeira missão nossa é morrer para nós mesmos, para nossas vontades, para os nossos desejos, para o nosso eu e voltarmos os nossos olhos para Cristo. Então, na medida que nós morremos para nós, para nossas vontades, nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Amém? E para encerrar, eu queria ler o versículo 18, 19 e 20 de Efésios. Não vou falar do George Miller hoje, não vai demorar muito. Pode falar? Quando eu vi esse pastor falando sobre que a primeira marca da igreja é morrer, né? Antes de fazer qualquer coisa, morrer para nós mesmos, tirarmos toda a glória de nós e transferirmos essa glória para Deus. Esse missionário, chama George Miller, ele foi 40 anos pastor de uma igreja na Inglaterra. Mas além desse pastoreio dele, ele foi mais conhecido por ser um missionário que fazia orfanatos na Inglaterra. Vou resumir, tá, irmãos, que a história dele é maravilhosa, depois vocês procuram. Então, George Miller, ele educou de criança até a fase adulta, mais de 10 mil crianças órfãs na Inglaterra. Da infância até a juventude, contudo, supriu as necessidades, deu educação. E, num momento da vida dele, em um dos seus orfanatos, que eram muitos, ele, numa noite, os funcionários do orfanato chegaram para ele e falaram assim, Jorge, não temos nada amanhã para dar para as crianças. Nada, não tem nada de comer. E George Miller tinha feito um propósito de não pedir ajuda financeira para a igreja que ele pastoreava. Ele disse, todo recurso que vier para manutenção das... Vixe, você veio para o teclado que estava de acabar mesmo, gente. Todo recurso, isso é um sinal.
Todo o recurso que eu vou usar para manter essas crianças, esse projeto social, não vai ser da igreja que eu pastoreio. Era um propósito que ele fez com Deus, ok. E nessa noite, chegou alguns funcionários dele e falou, Jorge, não tem jeito. Não tem nada para comer, nada. Amanhã não tem nada para as crianças tomarem, você vai ter que pedir ajuda. Ele disse, certamente, vou pedir ajuda mesmo. Vou para o meu quarto orar. E ele passou a noite toda orando, irmãos. Naquela manhã que ele orou, às 5 horas da manhã, uma carroça de leite e pão quebrou a roda em frente ao orfanato. Irmãos, isso não é história, é um testemunho real. E a carroça estava com muitos litros de leite e com muitos pães. E eles tentaram consertar a roda, consertaram a primeira. Quando eles andaram 5 metros, a roda dianteira da carroça quebrou. E os carroceiros bateram na porta do orfanato e disseram, Senhor, nós estamos com um carregamento enorme de leite. Vocês aceitam o leite? Porque se nós não doarmos, vai se perder. Deus ouviu a oração. George Miller, nessa ocasião, ele já tinha quase 70 anos. E eu lendo essa faixa etária nessa época, já era uma idade muito avançada. As pessoas não viviam tanto. E com 70 anos ele falou assim, olha, eu vou me aposentar. E eu quero comprar uma casa no interior da Inglaterra, com um lago no fundo. Eu vou me aposentar porque agora eu só quero orar. Quero passar o resto da minha vida orando. Isso com 70 anos. Depois de 40 anos pastoreando uma igreja, de ter ajudado mais de 10 mil meninos, ele falou, agora eu vou me aposentar. Aí chegou um amigo dele, missionário, e falou assim, olha Jorge, eu não sei se é isso que Deus falou para você, mas eu acho que agora com 70 anos, você precisa entrar naquela carruagem lá fora e começar a pregar e falar de Jesus para o mundo. Ele disse, não é a minha vontade, mas se é o que Deus quer que eu faça, é o que eu vou fazer. Dos 70 anos aos 87 anos, George Miller falou de Jesus para mais de 3 milhões de pessoas, quando ele achou que ele ia aposentar. Feito isso, depois desses anos todos, com quase 90, ele estava lá, na sua casinha, repousando, e um jornalista muito famoso da Inglaterra falou para ele, Jorge, como que é viver a vida assim? Ele falou assim, olha, eu não sei, porque eu morri há mais de 80 anos atrás, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, verdadeiramente, nós precisamos morrer para nós mesmos, para nós fazermos a vontade de Deus. O versículo 18, 19 e 20, eu não vou ler, mas fala assim, olha, que Paulo fala assim, olha, no 19 só, primeiras palavras, Paulo fala assim, olha, orem por mim. Parece estranho, né? Você ouvir que o apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, né? Um fundador de igrejas, olha para a igreja e fala, orem por mim. Para nós fazermos qualquer coisa, para nós estarmos firmados em Deus, para nós conseguirmos fazer a boa vontade de Deus, nós precisamos de ser humildes, chegar diante dos irmãos, estar diante do Senhor em fervente oração. Não tem como nós sermos firmes, inabaláveis, se nós não orarmos. Se o apóstolo Paulo pediu para a igreja orar por ele, irmãos, quem sou eu, a filha do Paulo? Eu preciso humildemente que os irmãos orem por mim, que os irmãos intercedam, que os irmãos me ajudem a ser fortalecidos. E que você também, quando estiver fraco, triste, sem vontade, sinalize e fale, ora por mim. Nós somos um corpo e nós só seremos fortalecidos se nós estivermos em comunhão, lendo a palavra de Deus e nos preocupando uns com os outros em oração. Amém? Esse é meu pedido. Sejam fortalecidos no Senhor, orem a Deus e orem por mim. Amém?